Olá, pessoal! Eu sou o Thiago Brus e hoje teremos uma aula especial do Enem, onde abordaremos aí questões que já caíram na prova. Bora lá! Nessa primeira questão do Enem de 2019, temos o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que a do peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Aí tem as alternativas. Vamos lá. Primeiro vamos pensar o seguinte. Eu estou soltando o tijolo, ele está caindo em uma queda livre, certo? Então o que acontece? A velocidade no início é zero. E vai ter uma velocidade máxima aí na hora que bater no capacete. Então eu vou ter aí uma variação de quantidade de movimento. E utilizando a variação da quantidade de movimento, eu consigo utilizar o teorema do impulso, que fala o seguinte: o impulso é a variação da quantidade de movimento. O que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Então a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E eu posso também falar que o impulso é a força média, que é o que está sendo pedido no exercício, vezes o tempo que durou o impacto. Certo? Então, a gente quer a força média. O tempo que durou o impacto é 0,5 segundos, no lugar de ΔT. Quantidade de movimento final seria a massa vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa vezes a velocidade inicial. A massa a gente sabe que é 2,5, está no enunciado. Certo? Então a massa aqui é 2,5 quilos. E a velocidade inicial é zero, já que é uma queda livre. Então eu preciso calcular essa força média. Só que olha só, eu preciso achar a velocidade final. Como que eu vou achar a velocidade final? A velocidade com que o tijolo bate no capacete. Eu posso utilizar a conservação da energia mecânica. Já que não tem resistência do ar, não tem uma força dissipativa, a única força que vai estar agindo é uma força conservativa, que é o peso. Então eu posso falar que a que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia mecânica é a soma de energia cinética mais potencial, no caso aí potencial gravitacional. No começo, como é uma queda livre, não tem velocidade ainda, então só tem altura. Então, no começo eu tenho energia potencial gravitacional. No final já não tem mais altura, mas eu tenho a velocidade máxima. Então tem energia cinética. Então, no começo, potencial gravitacional, que essa energia vai se converter em cinética. Por isso que a velocidade vai aumentando com o tempo. Energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura. E energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa velocidade aqui seria a nossa velocidade final, que é o que a gente está procurando ali para poder achar a força média. Eu posso simplificar a massa dos dois lados. Certo? Posso dividir, porque é a mesma massa. Posso dividir por m dos dois lados. Então, eu vou ter gravidade vezes a altura. A gravidade é 10. A altura é 5. E aqui v ao quadrado dividido por 2. Esse 2 aqui que está dividindo, eu vou passar ele multiplicando para eu isolar o v ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 10 vezes 5, que é igual a v ao quadrado. Então, isso aqui dá 100. Então, v ao quadrado é igual a 100. Só que eu não quero v ao quadrado, eu quero v. Eu quero essa velocidade final. Aqui no caso,
É a velocidade final que eu tô querendo descobrir. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou tirar a raiz, certo? Então, eu vou tirar a raiz de 100. Então, V vai ser 10 metros por segundo. Então, a velocidade com que o tijolo atinge o capacete é 10 metros por segundo, que seria esse VF aqui, essa velocidade final. Certo? Seria o VF. Então, vou pegar aqui, no lugar do VF, vou jogar 10. Certo? Então, ficou 2,5 vezes 10. Então, de novo, eu sei que o impulso é a variação da quantidade de movimento. E o impulso também é dado pela força média vezes o tempo do impacto. E o que seria a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos inicial. Eu substituí aqui, certo? A massa vezes a velocidade final e aqui a massa vezes a velocidade inicial. Uma variação. Então fica força média vezes 0,5 igual 2,5 vezes 10 dá 25. E pessoal, e aqui 2,5 vezes 0 dá 0, né? Agora eu vou pegar esse 0,5 e passar dividindo para isolar a força média. Fazendo a divisão aqui, eu vou ter que essa força média é de 50 newtons. Quantas vezes é o peso do tijolo? O peso do tijolo, a gente sabe que é a massa vezes a gravidade. A massa dele é 2,5, a gravidade é 10. Então, o peso do tijolo é 25 newtons. Ou seja, essa força média é 2 vezes o P, né? 50 é o dobro de 25. Então, essa força média é 2 vezes o peso. Letra A. Certinho? Então, essa força média é 2 vezes o peso. Segunda questão. Dois amigos, também do Enem 2019. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, bicicleta A, e a outra de passeio, bicicleta B. Os pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus da bicicleta A é menor que a largura dos pneus da bicicleta B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente, com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob os mesmos esforços, muito menos do que o pneu da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Comparando as pressões e massas de ar comprimido nos pneus das bicicletas, temos... Vamos lá. Primeiro vamos pensar o seguinte. Como o pneu da bicicleta A deforma menos, significa que dentro dela a força por área é maior. Ou seja, a pressão da bicicleta A é maior do que a pressão da bicicleta B. Já que ela está deformando menos. No caso, é muito menos, ele fala. Agora, em relação à massa, vamos pensar, ele fala que é diretamente proporcional ao volume. Então, o que ocorre? Como a largura do pneu da bicicleta B é maior, e as outras características são iguais, só a largura que é maior, significa que o volume da bicicleta B é maior do que o volume da bicicleta A, já que a única característica que muda é a largura, os demais são as mesmas. Se o volume da bicicleta B é maior e as características são as mesmas, no caso, a massa é diretamente proporcional ao volume, então a massa do B é maior do que a massa do A. Certo? Ou, do jeito que está ali na alternativa, a massa do A é menor do que a massa do B. Certo? Qual a alternativa que fala isso? A letra B, onde fala que a pressão do A é maior que a pressão do B e a massa do A é menor do que a massa do B. A massa a gente matou aí pela proporcionalidade com o volume. Certinho, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje.
e até a próxima aula aí especial do Enem. Um grande abraço a todos.